Se assenta, por favor, depois e abra sua Bíblia comigo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Bom, aquela hora eu estava desconectado, mas agora, quem sabe conectado? Quem sabe conectado? Turminha, passa para mim que não está vindo, não. Então, eu passei para vocês nossos avisos. Sala de conversação, sala de conversação, sala de conversação. Apocalipse terça-feira, pequenos grupos na sexta, encontro de mulheres, culto de emancipação. E aí nós vamos depois ter a oportunidade de trazer nossas ofertas ao Senhor, mas agora vamos ministrar a palavra de Deus. O privilégio da ação de graças. Quem olha para aquela foto ali e pensa com a cabeça de Eliana e fala o que não podia faltar hoje? Tem na mesa lá? Parece que tem. Então está completa ali aquela mesa. Cabeça de Eliana, orando. Senhor, que alguém faça, prepare esse prato que não pode faltar nesta noite. E eu vi ela, e nós a vimos testemunhar que alguém falou, nós levaremos o peru assado. Glória a Deus. Damos graças por tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 18. Diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu queria sugerir que a turma que está do lado de cá lesse para a turma do lado de lá. Isso é uma ordem de Deus. Que vocês lessem para eles, por favor. Leiam para eles. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Muito bem. Mas é também ordem para eles. Vocês podem ler para eles, por favor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, você acha que essa expressão, em tudo dai graças, é uma sugestão para viver melhor? Não sei se você pensa assim, mas eu quero te dizer uma coisa importante. Dar graças, em tudo dar graças, não é uma sugestão, é uma ordem de Deus para que a gente possa viver bem. Não é uma sugestão para viver bem, é uma ordem de Deus para o nosso crescimento e, naturalmente, nós vamos viver bem. E nunca faltarão motivos para ação de graças. Se a gente hoje está aqui representando, né, o Dia de Ação de Graças, historicamente falando, na América do Norte, com todo um contexto de colheita realmente, do melhor fruto, de trazer o melhor, ou no contexto do Velho Testamento, quando nós vamos encontrar o melhor fruto sendo movido diante de Deus e sendo trazido para o Senhor, ou no contexto do Novo Testamento, em que o coração é movido pelo Espírito Santo e trazido ao Senhor, derramado aos pés do Senhor. Ação de graças é alguma coisa que nós precisamos de aprender, quer estejamos felizes, quer estejamos tristes. Quer a colheita tenha sido abundante, dá para cantar, né? Cantar sem letra não dá, viu, Marcelo? Nós tentamos o que a memória de 53 anos não consegue. Nós ficamos só num pam. Se tiver uma colheita abundante e a letra estiver ali, a gente canta abundantemente, mas e se a colheita não deu? A ordem bíblica é: em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não sei se está passando por uma luta, por uma tribulação, por uma dificuldade, pelo deserto, mas a ordem é a mesma. Qual que é a ordem para eles? Dai graças. Em tudo dai graças. Sim, mas tem que ter base para isso. Completa a ordem, por favor. Essa é a vontade de Deus. Diga para eles, por favor. Por quê? É a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
Então não é dar graças porque é uma boa sugestão, porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus se manifestará na sua vida quando você estiver dando graças, independente do resultado da colheita. Independente de como que aconteceu tudo até aqui. Então, por favor, faça de cada dia da sua vida um dia de ação de graças. Tem dia no Canadá que 5 horas da manhã o sol já está te empurrando da cama, 9 da noite está dizendo assim, não deita ainda não, volta para cá, ainda tem mais meia hora de sol e de parque, e quem sabe de praia, se eu estiver lá longe. Mas tem dia no Canadá que 9 da manhã você está gritando, sol, cadê você? E ele vai dizer assim, hoje não, nem amanhã. E quando der 8 horas, quando der 4 horas, a lua já chegou. E você não tem muito o que fazer, senão se organizar com um pouco mais de coberta, um pouco mais de um agasalho para você seguir adiante. Até que um dia, e parece que nunca mais vai chegar, o verão chega de novo. E ele chega, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele chega. Tem uma época que você acha que não vai chegar, mas ele chega. Mas quando ele chega, é algo emocionante. E a gratidão tem que ser mais que emoção. Mas não dá para pensar em gratidão sem emoção. Tem 2 coisas que o Espírito de Deus trouxe no meu coração pensando nisso. Uma delas foi a expressão lá das pessoas no Egito, porque viviam dissolutamente, gastando dinheiro à vontade, sem perceber que estava acontecendo uma coisa extremamente importante. A vontade de Deus. E a vontade de Deus teve 7 anos de muita fartura e depois teriam 7 anos de muita dificuldade, sem comida. Você podia plantar qualquer coisa que não ia dar. 7 anos de seca, 7 anos de vacas magras, literalmente. Vacas magras comendo as vacas gordas foi o sonho que o rei teve, que o faraó teve. E aí, quando o povo percebeu a situação, eles não tinham o que fazer. Começaram a vender, e venderam tudo. E venderam tudo. E aí começaram assim, um a vender o outro. Eu vendo você e divido comida com você. E foi um negócio terrível. E aí chegaram para o faraó e falaram, o que vamos fazer? E o faraó disse, conversa com José. Um homem de Deus, cheio de sabedoria. E José começou a vender-lhes comida. E depois que já não tinha mais com que comprar comida, eles começaram literalmente a se colocarem como escravos de Faraó. E tem uma expressão lá no texto sagrado que é muito interessante. Eles disseram assim, você salvou nossas vidas, é com gratidão e alegria que seremos escravos de Faraó. Parece esquisito essa expressão por causa de escravos de Faraó, mas era a única opção de vida. Não tinha como se alimentar fora da relação com o Estado naquele momento. E eles então disseram, nós seremos alegremente, com ação de graças, porque você salvou nossas vidas. Uma emoção, uma esperança, uma expectativa interessante. Eu aí, pensando em gratidão, eu lembrei de uma Toy Story. Lembra aquele filminho dos menininhos, dos brinquedos? E tem uma hora que os brinquedos estão dirigindo um carro e 3 brinquedinhos voam pela janela e um dos brinquedos vai lá e cata e traz para dentro. E aí eles eram uma repetição assim, você salvou nossas vidas, nós estamos muito gratos. Você salvou... E aí eles ficaram o resto do filme 1h30 repetindo para o sujeito azarado que salvou a vida deles, né? Você salvou as nossas vidas, nós estamos muito gratos. Nós deveríamos ser como aquela figurinha. Mas tem uma outra história muito linda de gratidão. 10 homens leprosos, vivendo num leprosário, escondido da vida, isolado de tudo. Não interessa se era inverno, se era verão, se tinha comida, se não tinha comida, isolado da vida, da família, dos filhos, de tudo. E aí eles gritaram, viram Jesus e gritaram, Senhor, tem misericórdia de nós. E o Senhor lhes deu uma ordem, eles confiaram na ordem do Senhor. Vai, mostra-te a sacerdote e apresenta lá o que ele tem que ser apresentado segundo a lei, e Deus te abençoe. E eles foram. No meio do caminho, antes de chegar lá para o sacerdote, eles perceberam que estavam limpos.
E a emoção foi tão grande que um foi para o trabalho, que estava quase para perder, o outro voltou para casa porque a mulher estava quase para perder também, o outro foi atrás de um filho, cada um foi para um lado. Emocionadíssimos, mas um teve um sentimento de gratidão. E ele voltou para agradecer ao Senhor. E o texto fala que ele não sabia o que fazer, como agradecer. A possibilidade de voltar para o trabalho, de voltar para a esposa, de voltar para os filhos, de voltar para qualquer coisa, qualquer lugar da vida que ele estava privado. E agora eu posso fazer qualquer coisa, eu sou livre. Esse sentimento envolvido na gratidão fez com que ele voltasse para o foco da sua libertação e disse: eu vim te adorar, eu não sei o que fazer. E ele se prostrou agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, porque não sabia como expressar a sua gratidão. A gratidão é emoção ligada a uma ação de Deus dentro do seu coração, porque a emoção pode te levar para qualquer lugar, inclusive para a gratidão. Então, eu queria que você pensasse como que a sua emoção, para onde que ela tem te levado. Se na hora que a emoção brota, na hora que alguma coisa linda acontece, se você volta para agradecer ou se você caminha para uma outra direção. Exemplozinho que eu vou te dar, que a emoção pode nos trair. Um casal, né, fazendo lá os seus 60 anos, 30 e tantos anos de casados, eu e Maria faremos 30 anos de casados em janeiro. 30 e tantos anos de casado, e aí eles encontraram a fada madrinha. E a fada madrinha, então, disse: olha, é a vez de vocês, um casal exemplar como esse, presta atenção. O que quiserem agora, vos será feito. Aquela história, né, de fada madrinha. E aí a mulher sonha um cruzeiro maravilhoso pelas praias, pelos mares do sul, longe do inverno, do norte e tal, ao lado dele, etc. Seja feito sua vontade, na mão dela. Aí ela agradeceu muito. E aí ele tinha também direito a um pedido. E ele disse assim, tem que ser sincero? Tem. Eu queria um cruzeiro, o mesmo que ela pediu, com uma mulher 30 anos mais jovem do que eu. E a fada mãe disse: seja feito sua vontade, truco. Ele que tinha 60 foi para 90. E eles foram para a lua de mel. Ele com 90 anos e ela com 60, porque um demônio da ingratidão, do desrespeito, brotou ali no coração daquele homem. É emoção. Então, se eu não percebo, se eu não permito que a emoção seja gerenciada pela gratidão, eu corro o risco de fazer um pedido desse jeito lá dentro do meu coração e as coisas serão complexas. Gratidão muda a vida, queridos. Não sei se você já experimentou isso, mas a gratidão gera generosidade. A gratidão, ela vai gerar esse respeito, essa generosidade, essa capacidade de desejar estar com o outro, dividir com o outro, celebrar com o outro. E aí você vai perceber que o contrário de gratidão não é ingratidão, é dureza de coração. Quero que você pense nisso. Aquele moço foi ingrato? Não foi ingrato, não. A fada madrinha, que era muito firme, e ele não foi ingrato, ele tinha um coração endurecido, e no caminho a gente fala disso. Mas a gratidão muda a vida, gerando generosidade em cadeia. O texto lá de 2 Coríntios 9 diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Paulo era um homem muito grato. Ele vivia anunciando o evangelho, as pessoas abençoavam, às vezes muito, às vezes nada chegava para ele, a ponto dele dizer assim: não se preocupem, eu aprendi a viver bem em qualquer circunstância. Eu sei dar graças a Deus quando está com a despensa cheia, quando não tem nada na despensa. Quando eu estou sendo ovacionado, quando meu nome foi lembrado, quando foi citado nas primeiras páginas do jornal, ou quando ninguém se lembrou de mim. Ou quando foi citado na página criminoso, porque estava pregando o evangelho e Roma apareceu e empreendeu como criminoso. Não tem problema.
tudo posso naquele que me fortalece. Então esse homem com o coração cheio de gratidão ensina a igreja de Corinto a ser grata. Eu sou grato a vocês que me ajudaram na manutenção da minha vida. Se bem que a igreja de Corinto era uma igreja muito pouco solidária, ajudavam a uns outros, e a Paulo não, tem uma conversa lá. O certo é que Paulo estava ensinando a eles gratidão. E Paulo está dizendo para eles, aquilo que vocês doarem, aquilo que vocês oferecerem, porque era uma campanha para a igreja de Jerusalém, que estava em crise, forte crise financeira, aquilo que vocês doarem vai gerar lá no destino uma expressão dizendo, graças a Deus. Aquilo que você doa gera graças a Deus, gera outras pessoas gratas que também vão expressar assim a sua gratidão. As pessoas alvo da generosidade seriam gratas e continuariam sendo generosas. A gratidão gera generosidade, porque o contrário de gratidão não é ingratidão, é dureza de coração. É um coração cheio de pedra, é um coração que não se manifesta em emoções que direcionam ao outro, tem emoções apenas para dentro de si. O contrário de ingratidão, então, é egoísmo, não é ingratidão. Vai guardando isso aí no seu coração. A gratidão que muda a vida, que gera generosidade, gera comprometimento. Diga comprometimento? Comprometimento. Muito bem. Quando você olha na Bíblia Sagrada, você vai encontrar o salmista comprometidos com a adoração. O salmista, ele fala no Salmo 100, entre por suas portas, bendiga o nome do Senhor. Ele fala no Salmo 50, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E ele insiste então em comprometimento. Não dá para ser um adorador e um egoísta. Não dá para ser um adorador com esse coração embrutecido, endurecido. Não dá para ser um adorador e não perceber que o privilégio que você tem de ter alguém perto de você te suportando nesses 30 e tantos anos é alguma coisa para você ser grato, 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 grato e tão grato que aquele moço da piada deveria se envergonhar muito aos 90 anos de idade, porque colheu o que plantou, não é verdade? A gratidão, querido, muda a nossa vida, gerando comprometimento, e nós encontramos o profeta Fujão. Quem é o profeta Fujão? Jonas. Jonas, o profeta Fujão, teve uma experiência com Deus e foi selecionado por Deus durante vários anos da sua vida, mas chegou um tempo, uma tarefa que Jonas fugiu, falou, isso não, muito obrigado por tudo que você fez até aqui, mas isso você delega para outro. Deus disse, é você que vai, Jonas. E Jonas, então, pega a passagem que deveria ser para Nínive e vai para Tarsis, para um outro lugar bem distante, foge de Deus e migra no sentido contrário ao lugar que Deus definiu para ele imigrar. Deveria ser um imigrante, mas não para Tarsis, não para onde ele escolheu, mas onde Deus o levaria. Ele não fez, ele não quis fazê-lo, mas depois que ele viveu um tempo extremamente difícil, de tribulação, mas também de crescimento, Jonas decide dar graças a Deus. Ele fala de comprometimento, dizendo, mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. Diga totalmente, por favor. Totalmente. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E Jonas, então, nesse segundo tempo, ele é modelo de gratidão e de obediência. Gratidão também, querido, precisa entender no texto sagrado que nós lemos, é uma ação do Espírito Santo em nós. Presta atenção, se estamos aqui hoje reunidos em nome do Senhor, é porque o Espírito de Deus já agiu na sua vida, já atuou na sua vida. Nós precisamos de permitir que o totalmente aconteça. O Espírito de Deus atuou na vida de Jonas, mas o totalmente não aconteceu. Mas Deus está agindo na sua vida e na minha vida. E a proposta do Espírito de Deus é nos fazer semelhantes a Jesus. É nos empurrar para perto de Deus. Nos empurrar para perto de Deus.
É fazer com que na nossa vida, a gratidão flua naturalmente. E ele diz o seguinte: entre vós não haja obscenidades, palavras tolas, gracejos imorais que são inconvenientes. Ao invés disso, o que tem que haver? Ação de graças. Então tem algumas coisas que a gente suporta, permite, que o Espírito de Deus se entristece, que ele não está gerando em nós. Deixa eu dar um exemplo bem nosso aqui. Algumas piadas que dizem: pastor, você não pode ouvir essa não. Pastor, nesse grupo aqui você não pode entrar não, porque não pode entrar não. Por causa dos gracejos imorais, por causa de um punhado de coisa que não redunda, não leva para ação de graças. Não estimula oração, não estimula a pergunta por quê? Para você dizer assim: porque Jesus deseja isso. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E por aí vai. A gratidão é uma ação do Espírito Santo. É uma ação que acontece naturalmente quando o Espírito já está agindo. Quando a ação dele já está funcionando. Os gracejos imorais, as palavras tolas, um punhado de coisa inconveniente, já não é verdade mais entre nós e a ação de graça flui. Gratidão é a ação do Espírito Santo em nós. E nós temos ensinado uns aos outros que o Espírito Santo é essa pessoa que está presente o tempo inteiro e que ele age a hora que a gente permite. E que ele usa todo espaço que nós damos a ele e que muitas vezes nós não temos muita liberdade de dar espaço a ele, porque o que ele deseja nós não desejamos. O que ele quer nós não queremos. Ação de graças é alguma coisa que fica assim meio piegas para o nosso grupo, para a nossa turma, para nossa vibe está muito longe disso, então nós deixamos o Espírito Santo um pouquinho distante. Mas a ação de graças é uma ação do Espírito Santo em nós. E queridos, a gratidão, pensando que é uma ação do Espírito Santo, é uma porção de santidade. Como uma porção de santidade? Porque o texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, ele é precedido por uma outra ordem que diz: orai sem cessar. Repete essa ordem. Orai sem cessar. Querido, eu não sei se você compreende a relação de gratidão e oração, mas deixa eu tentar mostrar para você. Quando eu oro, por exemplo, para ser bem caseiro, né, das coisas que a gente tem discutido em nossos grupos aqui da igreja, quando eu oro pela família que perdeu os gêmeos lá no Brasil, que eu não conheço, não sei quem é, alguém postou, alguém que conhece a família. Quando eu oro pela família que perdeu os gêmeos lá no Brasil, me vem uma gratidão tão grande por 2 filhos que eu e Maria temos e que servem a Deus e que estão lá lutando contra os mesmos demônios e estão vencendo. Gera gratidão em nós. A oração gera gratidão. Quando eu oro pela irmã que perdeu a mãe lá no Brasil, Eliane Fonseca, amiga das meninas aqui, chegou há pouco tempo no Canadá e a mãe faleceu. E voltou às pressas no Brasil para enterrar a mãe. E para vir, para continuar a vida, porque tem um processo seguindo, tem uma escola que tem que tirar nota, e tem um menino que tem que pagar DRI, tem aquilo tudo que a vida vai empurrando a gente. Quando eu oro por ela, me dá um senso de gratidão profundo, porque apesar de estar enferma, minha mãe está viva, e a gente pode se falar por telefone, e as coisas vão acontecendo. Dá um senso de gratidão quando eu oro pela Indonésia, que há poucos dias atrás um terremoto matou 400 pessoas lá, e eu falo: Senhor, muito obrigado, porque essa parte do mundo aqui esfria um tanto no inverno, mas a terra é firme. Senhor, o Brasil, com tantas dificuldades, tantos problemas, são problemas que, se a gente tiver temor do Senhor e votar com mais responsabilidade hoje, e votamos com responsabilidade, as coisas podem começar a dar uma mudada, mas quando esses países caem, essas cidades caem, milhares de pessoas por naufrágios, por circunstâncias dessa natureza, como um terremoto, como um maremoto, que coisa! Quando eu oro por eles,
traz gratidão no meu coração, querido. Quando eu oro pela igreja perseguida, eu falo, Senhor, que coisa linda, nós estamos celebrando a ação de graças, uma mesa posta, nós estamos com a Bíblia Sagrada nas mãos, podemos convidar nossos amigos, nós vamos celebrar juntos, Senhor, e tem centenas de famílias que nesse ano tiveram pessoas degoladas em países que é fechadas para o Evangelho. Não sei se você acompanha, você sabe disso. Não sabe se não orar. Quando oramos, a gratidão vem aos nossos corações. Quando oramos, a generosidade vem. Quando oramos, queridos, essa ação de envolvimento vem de envolvimento realmente com essas circunstâncias. E quando eu olho para as crianças que são abusadas em todo canto do mundo, querido, eu louvo ao Senhor pelas crianças aqui em volta da gente, crescendo, para ser bênção. Quando me lembro de quantas histórias eu conheço, eu sou psicólogo, passei 20 anos ouvindo histórias. Tanta história de criança abusada, tanta história de mulheres que estão com a vida torta e é difícil ficar de pé porque alguém entortou emocionalmente. Homens da mesma forma. E a gente olha e fala, Senhor, muito obrigado por essas crianças que crescem dentro da igreja, com homens e mulheres responsáveis, que não vão abandoná-los pelo egoísmo, pela dureza do coração. Porque todo fim de casamento, irmão, tudo isso tem tanto disso. É não pensar que a criança que eu gerei, que eu sou parte da gestação dela, vai ser... É exatamente aquilo que eu falei. Não é ingratidão, não é dureza de coração. É egoísmo. Todo abandono, todo lar que se quebra é por dureza de coração. E Jesus falou isso para os seus discípulos. Ei, não foi assim no princípio. Moisés permitiu pela dureza dos vossos corações. O motivo é o mesmo. Está na crise, penduradinho, para terminar o casamento. Saiba disso, meu irmão. Isso chama dureza de coração. E tem remédio. Parte disso é gratidão. Fala, Senhor, derrama, me batiza de novo com gratidão. Por favor. E aí eu olho para as crianças que sofrem abuso pelo canto do mundo e eu falo assim, queridos irmãos, vamos cuidar das nossas crianças de verdade. Vamos orar pelas crianças durante a semana e falar, criança, nós vamos para a igreja para aprender de Jesus, para ouvir o Evangelho. Conversava com a irmã hoje e aí escapuliu da boca dela, não sei se ela pensou no que ela falou, disse assim, não, pastor, enquanto as crianças brincam lá em cima, a gente percebe. Nós trazemos as crianças para brincar na igreja, queridos. E elas têm vindo para brincar mesmo. E elas correm mais do que o espaço permite. E correm. Eu queria até pedir a você que no dia que a igreja está tão cheia, dá uma seguradinha nas crianças. André teve a criança no hospital um dia desse porque caiu. Eu fiquei pensando, meu Deus, se a menininha do André tivesse caído lá na igreja, naquela correria que todas as crianças fazem, como seria? Como seria para o ambiente? Se ela tivesse caído enquanto corre tanto, os anjos têm nos socorrido. Mas eu queria que a gente ajudasse os anjos, porque tinha que ser o contrário, eles que nos ajudam, nós é que temos que trabalhar isso. Então, durante a semana, ora mais com o seu filho. Durante a semana, fala mais para ele sobre isso na igreja, onde nós vamos aprender a palavra. Alguns professores estão tendo dificuldade com as crianças. Por quê? Porque elas vêm brincar. E a professora, cabeção, quer ensinar para ela na hora de brincar. Professora, presta atenção. Elas vieram brincar. Então vamos trocar. Vamos ensinar as crianças que elas vêm para aprender a palavra. E brinca também, lógico. Tem 2 ou 3 reunidos entre nós, eles vão estar brincando, graças a Deus. Né? Ontem cheguei numa festa de aniversário, teve várias. E aí, não foi na festa de aniversário, cheguei num culto que fiz de manhã, numa outra igreja, e aí cumprimentei um casal, e aí cumprimentei a menininha, e aí ela respondeu. Daqui a pouco a mãe dela, fala com o osso. Ela falou, mamãe, eu já falei, eu estou crescendo. Aquele negócio foi assim, como é que esse negócio? Um toquinho de gente. Mamãe, eu já falei,
Eu estou crescendo. Querido, você acha que ela inventou isso? Isso é resultado da conversa daquela mãe com aquela menina. Você precisa respeitar as pessoas, cumprimentar os adultos. Senão você vai continuar nanica, você não vai crescer. E aí, depois de me cumprimentar com muita elegância, a mãe dela, que não viu, corrigiu, e ela disse: mamãe, eu estou crescendo. Sua filha precisa de crescer, seu filho precisa de crescer. E se você não ora, você não vai perceber essas coisas. A oração gera gratidão. É isso que eu estou falando para vocês. Ora pela família, ora pela irmã que perdeu a mãe, ora pela Indonésia, ora pela igreja perseguida, ora pelas crianças. E aí, querido, se eu não oro, o que acontece? Eu endureço o coração. Essa é a prova de que gratidão, o contrário de gratidão não é ingratidão, é esse endurecimento. E aí eu vou pensar o seguinte: tudo que eu tenho é mérito meu. Eu vou pensar assim: eu sou melhor do que você nisso. Eu não fico nessa igreja porque eu sou melhor do que eles. Eu sou melhor do que você. E aí eu não vou ficar aqui. É o pensamento desse coração endurecido. Eu não vou dar meu dinheiro para vagabundo. E eu coloco como vagabundo todo mundo que não é eu, que não pensa com a minha cabeça, que não está aqui. Inclusive qualquer um em volta de mim. Querido, a ingratidão não é o contrário de gratidão. O contrário de gratidão é esse coração endurecido. Eu penso que a coisa brotou porque eu plantei. Eu penso que a fazenda está prosperando porque é minha. Se fosse de alguém outro, não estaria tão boa quanto está, porque eu sou aquele cara que vou orar e falo: Senhor, eu não sou como esse ali. Eu sou dizimista em tudo. Eu faço tudo. Eu cumpro tudo. É esse cara aqui, querido, de coração endurecido. A Bíblia fala que ele voltou para casa sem ser justificado, porque não havia gratidão no coração dele. E o outro: Pai, tem misericórdia, eu sou pecador. Ele voltou para casa, mesmo que não havia palavras de gratidão, mas ele voltou para casa justificado. E aí eu não vou dar o meu dinheiro para, e eu começo a julgar, e na realidade o meu coração endurecido vai se sustentando. E aí, querido, quem mais sofre é a família, de um homem e de uma mulher que ama o dinheiro mais do que a Deus, mais do que as pessoas, mais do que o risco que pode correr realmente, se doar e alguém fizer alguma coisa errada com o dinheiro que já não é dele. Corra riscos de ser grato, de doar, de agradecer, porque nada brota, querido, sem milagre. Nada brota sem milagre. Planta como quiser plantar. Se você não tiver fé para acreditar que a semente enterrada, depois de meses, vai crescer, e uma semente de milho vai gerar quantas outras sementes de milho? Eu já não me lembro o número, que é um número exagerado. Uma sementinha. O que é isso? Milagre. O que eu tenho que fazer? Agradecer, adorar, servir, me tornar escravo desse que faz tudo acontecer por minha causa. E por último, querido, esse versículo de gratidão está entre o versículo orai sem cessar e o versículo não extingais o Espírito de Deus. E se você é dirigido pelo Espírito Santo, você vai descobrir que tanto recebeu de Deus, que precisa ser grato a todos. Quando, no princípio aí, de base no nada, eu falei: agradece que dá perto de você. Agradecer o quê? O que esse cara fez por mim? O que eu posso agradecer a ele, querido? Tanto, que nós temos que agradecer uns aos outros. Tanto. Não apagar o espírito, vamos descobrir que tanto já recebemos, que nós temos que estar o tempo inteiro agradecendo. Meu irmão, muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado pela sua vida. Eu tenho a oportunidade de expressar a graça de Deus porque você está aqui. Porque você fala a minha língua. Muito obrigado porque você tem paciência comigo. Muito obrigado porque aqui eu sou recebido, acolhido e de vez em quando chutado. E quando eu sou chutado, eu preciso de entender, querido, que a ingratidão vai vir e eu vou sofrer muito menos quando o Espírito de Deus guia a minha vida. Virá ingratidão. Aqui no meio desse povo, bonito, abençoado, agradecido hoje, você vai viver situação de ingratidão. Alguém vai chegar, a Camila, e falar assim:
Ah, foi você que fez aquele negócio ali? Poxa vida, não combinou nada. Ingratidão. E você tem o coração dirigido pelo Espírito Santo, seguir adorando o Senhor e servir da próxima vez ou dizer assim, nunca mais eu volto naquela igreja. Depende, se está guiada pelo Espírito, ou guiada pela emoção, ou guiada por si mesma, ou desejando de alguma forma ser reconhecida, aplaudida, encontrar-se no meio de um caminho que está perdido. Mas se está guiado pelo Espírito, vai sofrer menos, porque a ingratidão vem, querido. No trabalho, a ingratidão vem. Seja o Barnabé da turma e vai levar o primeiro pontapé. Porque tem mais força, porque é mais firme, porque teme a Deus. E quando o cara escolhe alguém para bater na cangaia, para o burro entender, escolhe você. Ingratidão. Que você vai sobreviver porque você trabalha como para o Senhor, não para Ele. Você não trabalha para aquela pessoa especificamente, ela representa o Senhor que tem a sua vida nas suas mãos. Você vai aprender a ver melhor as pessoas, queridos. Inclusive o seu cônjuge. Lembra da piada? Era uma piada, mas a fada madrinha não existe, mas Deus vê a sua vida, sua reação, sua relação, sua gratidão com a pessoa que cuida, que caminha com você todo dia, todo tempo. Seu pai, sua mãe, seu filho. O Espírito de Deus caminha com você. Você precisa aprender a ver o melhor nas pessoas. Em nome de Jesus. De base nisso, eu quero te dizer, feliz dia de ação de graças. Você pode dizer amém? Amém. Feche seus olhos então, sentadinho como está. E o grupo...